são extremamente realistas e, em muitos casos, tratadas como filhos por mulheres que as vestem, alimentam simbolicamente e cuidam como se fossem bebês de verdade. Pois é, nós vamos tentar entender melhor essa realidade, o que está por trás desse movimento, sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Nós vamos conversar com a psicóloga, hipnoterapeuta e arteterapeuta Bruna Dolkowski. Ô Bruna, bom dia, um prazer falar com você. Tudo bem, Bruna? Bom dia, é um prazer falar com o senhor também, tudo ótimo. Senhor, não, por favor, vamos de você, é melhor. Ficamos mais, né, mais à vontade. Me diga uma coisa, Bruna, existe um perfil de mulheres que costumam se envolver mais com essas bonecas e por que que isso acontece? Olha, eu entendo que nós precisamos separar muito bem o joio do trigo. Então, assim, Sim. existe uma parcela grande, inclusive, de pessoas, mulheres, que estão fazendo realmente isso, mas por uma busca desenfreada desses likes de internet, onde vale tudo para se aparecer. Uma outra parte importante são as mulheres que realmente têm condições psicológicas importantes devido a traumas e que projetam nessa boneca, ou, de repente, até num animal de estimação, aquele amor que ela não conseguiu, aquele afeto de acordo com o bebê que ela esperava. Então, são duas coisas muito importantes que a gente realmente precisa separar. Porque hoje em dia está tudo muito misturado. Então, a gente não sabe quando a gente fala de condição psíquica ou quando a gente só fala apenas de pessoas que estão querendo aparecer nas redes, entende? E julga-se assim com uma facilidade impressionante as pessoas, né? Julga-se e condena-se também, assim, de forma absurda as redes sociais. Agora, a gente pode dizer que essa relação com esse bebê reborn tem alguma conexão, então, com traumas, com perdas ou dificuldades emocionais, Bruna? Absolutamente. Por exemplo, mulheres que passaram a vida toda tentando ter um filho, não conseguiu. Tentou entrar em medidas de adoção, também não conseguiu, porque no nosso país não é fácil. E aí ela encontra uma forma de projetar aquele afeto naquele bebê. Pode ser um bebê reborn, como a gente está vendo muito hoje em dia. Pode ser também como em cachorros, que a gente vê que a pessoa coloca roupa, coloca fralda, coloca em carrinho, leva para passear. Então, tudo isso é um deslocamento de afeto devido a um trauma que aquela pessoa sofreu. Ou uma falta, uma perda que ela está sentindo muito grande. Sim. Então, isso precisa ser cuidado e olhado com muito carinho. Sem dúvida alguma. O uso da boneca pode ter um papel terapêutico ou simbólico nesses casos? Absolutamente. Porque quando a pessoa deseja muito ter um filho, ela não consegue, existe um amor muito grande ali que precisa dar cabo e ela não consegue colocar no externo. Então, ela, de repente, às vezes acha uma boneca, especialmente nessa era que a gente está vivendo, uma boneca ultra realista, ela encontra aqueles desejos sanados. Tem algum lado positivo nisso? Olha, como tudo na vida, eu costumo dizer para os meus pacientes que nós vivemos num mundo dual. Tudo existe um lado positivo e negativo, por pior que seja a situação. Então, sim, para as mulheres que estão em luto ou que sofrem muito tentando ter um filho e já desistiu de todas as opções, elas conseguem encontrar ali uma forma de mostrar o carinho, de evidenciar essa maternidade que a gente fala, né? Até pode existir, porque num luto muito grande a pessoa pode canalizar aquele amor. Mas aí tem um lado negativo também, né? Que é muito evidente, muito importante. Exatamente. Você vê, você deve ter visto agora, eu estava lendo agora cedo, inclusive, numa matéria do jornal O Tempo de Belo Horizonte, um casal que constituiu advogado e está tratando, advogada inclusive, que está tratando eles estão tratando de separação, eles estão se separando e estão brigando pela guarda, quer dizer, brigando no bom sentido, né? Discutindo a guarda do bebê reborn. Quer dizer, quando chega a esse ponto, há algum excesso ou não sei, o que a gente pode definir com relação a isso? Olha, a gente não sabe exatamente o que acontece nesse caso específico. De repente, pode ser que uma das partes que estão procurando essa medida, essa tutela dessa boneca, pode estar fazendo isso para afligir a outra parte, porque uma separação é sempre traumática. Então, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nesse caso. Mas, assim, eu tenho acompanhado casos que são, assim, extremamente complexos, porque há muito afeto, há muito ciúme, ninguém pode tocar, gasta-se horrores, porque a gente está falando de um boneco de, às vezes, R$ 10.000. É caro, Pessoas que trocam fraldas 4 vezes por dia, que dão leite para bonecas, bonecas que fazem até coisas fisiológicas, como fezes e tudo mais. Então, assim,
Já passou, tem casos que já passou do que seria considerado normal e adequado há muito tempo. Ou seja, há um limite, então, entre o uso saudável e o uso que pode indicar uma necessidade maior de um acompanhamento psicológico. Claro, absolutamente. Vamos fazer aqui um paralelo com os animais. Vamos. Hoje a gente convive muito com essa questão de pet, né? Então, eu já presenciei pessoas próximas que pegam um cachorro, colocam roupinha, que coloca sapatinho, que coloca chupeta, que coloca no carrinho para passear. Então, assim, veja, uma coisa é você pegar um animal, cuidar com amor, fazer uma alimentação legal, cuidar com carinho. Outra coisa é você humanizar aquele boneco. O cachorro ou o gato. Exatamente a mesma coisa com as bonecas. Uma coisa é você pegar a boneca ali. Existem questões de colecionadores, eu nem vou entrar nessa seara aqui agora, mas uma coisa é você pegar um boneco, brincar por um tempo, ter ali uma coleção, como há pessoas que têm de Barbie e tudo mais. Outra coisa muito diferente é você dar vida a ela. Então ela precisa ser trocada, ela precisa ser alimentada, gasta-se horrores com isso. Enquanto, se fosse uma situação um pouco mais natural, essas pessoas poderiam estar dedicando tempo para fazer alguma instituição de caridade, realmente criar crianças, sabe? Coisas mais naturais, que faria melhor para o ego. Eu entendo dessa forma. Sem dúvida alguma, eu concordo plenamente com você. Você tocou no ponto fundamental, né? Usar esse dinheiro, que já é um objeto caro. A boneca já é cara, como você mesmo disse, e a gente sabe, já fizemos levantamento aqui, é caro. Esse cuidado excessivo também custa caro, né? A gente sabe que isso não é barato. Canalizar esse dinheiro para uma instituição de caridade ou para crianças que estejam, né, em situação de vulnerabilidade, precisando desse apoio, seria o melhor caminho para esse tratamento psicológico, né? E para todo mundo, né? Porque, assim, o problema é o que se coloca num objeto inanimado. Você pode ter esse amor, eu acho que faria bem para todo mundo, para a sociedade como um todo, para aquela criança que está em extrema carência. A gente vive num país que isso é muita realidade, né? Então poderia estar se dedicando não só ao dinheiro, que é muito alto, mas o tempo, o amor, e isso tudo vai entrando num processo de cura nessa psique dessa pessoa, sabe? Sem Seria dúvida. Imensamente mais saudável. Com certeza. Agora, só para a gente finalizar, Bruno, eu fico imaginando, eu não conheço ninguém próximo de mim que esteja nessa realidade. Eu não sei como lidar. Se por acaso alguma amiga ou amigo meu resolver comprar uma boneca dessa e eu for visitá-lo e dar de cara com isso. Como que a gente lida com uma situação como essa? Os amigos, o entorno dessas pessoas, como é que lida com isso? Olha, o entorno é muito difícil dizer porque as pessoas não são profissionais e não sabem muito bem como lidar. Criticar, fundamentalmente, não é a melhor coisa, porque Não isso acaba afastando as pessoas, né? Se é um amigo seu, ele vai acabar se afastando. Vai. Mas eu acho legal, com muito amor e com muito jeitinho, você explicando que existe um excesso e que todo excesso traz um prejuízo enorme. E indicar profissionais como, por exemplo, psicólogos, hipnoterapeutas, eu acho que ainda vai mais fundo nessa questão, para mostrar para essa pessoa que existe uma carência muito grande, um problema mais profundo, de uma ordem, de uma psique que está muito mais no subconsciente dessa pessoa, para que ela possa, então, procurar tratamento, entender que ela está vivendo uma condição que não é natural, que ela precisa de ajuda. Agora, criticar eu não acho que seja a melhor opção. Mas, de novo, a gente precisa separar o que é realidade, porque existem mulheres, sim, que sofrem muito com isso e que colocam todo o amor projetado naquele boneco, mas a imensa maioria das pessoas que eu tenho visto, que eu tenho estudado sobre isso, são pessoas que estão simplesmente fazendo isso porque sabem que vão ganhar muito engajamento a partir do ódio mesmo, né? Infelizmente. Ô, Bruna, bom, para quem não sabe, quem já não acompanhou o início, a Bruna Dolkowski é psicóloga, hipnoterapeuta e arteterapeuta. Ô, Bruna, você quer deixar o seu Instagram aí para o pessoal que quiser te seguir ou quiser te acompanhar ou ter algumas informações ou dicas do que você passa para gente? Tá, o meu Instagram é Bruna, com 2 N's, underline, D de dado, O de ovo, L de laranja, G de gato, O de ovo, S de sapo, KY, que é o meu sobrenome, @hotmail.com. Esse é o seu e-mail. Isso, meu e-mail. É o seu e-mail. Do Instagram, desculpa. Bruna Dolkowski. Bruna... É o nome e sobrenome, vai ser fácil de encontrar. Tá, Bruna Dolkowski, mas tem um underline, não? Não, Bruna Dolkowski só. Bruna Dolkowski mesmo. Isso. Bruno, obrigado, um prazer falar com você, tá? Foi um prazer. Muito obrigada. Tudo bom. Um abraço, tchau. Bom dia, tchau, tchau.